Nosso assunto de hoje são receptores elétricos. Um receptor elétrico é um dispositivo que transforma a energia elétrica em outra forma de energia, que não exclusivamente energia térmica. O principal receptor que nós conhecemos é um motor elétrico. O motor elétrico, ao ser conectado num circuito, ao conectar o motor elétrico num circuito, ele ficará sujeito a uma diferença de potencial nos seus terminais. Então você vai ter uma diferença de potencial DDPU nos seus terminais. E com essa diferença de potencial, nós vamos ter uma corrente elétrica atravessando o motor elétrico. Essa corrente, ao atravessar o motor elétrico, ela vai levar energia para esse motor. Parte dessa energia ele vai utilizar para realizar trabalho útil, e outra parte ele vai ser perdida devido ao aquecimento. Ou seja, o motor elétrico, com qualquer receptor, tem uma resistência interna. Então, da energia que ele recebe, que é a potência total, que é energia por unidade de tempo, parte dessa energia ele vai utilizar para realizar trabalho, ou seja, vai ser uma potência útil. E a outra parte dessa energia será perdida por efeito Joule, dissipada na sua resistência interna. Potência dissipada. Lembrando, potência é energia por unidade de tempo. Então, da conservação de energia, nós temos que a potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Ou seja, da energia por unidade de tempo que ele recebe, uma parte ele vai utilizar para realizar trabalho útil e a outra parte será perdida por efeito Joule. A potência total que ele recebeu vai ser igual a DDP dos seus terminais vezes a corrente que atravessa o receptor. A potência útil, a potência utilizada para realizar trabalho, será igual ao que nós chamamos de força contra-eletromotriz vezes a corrente que atravessa o receptor. Essa força contra-eletromotriz, que a gente vai usar a letra E, corresponde à queda de potencial devido à realização de trabalho útil. Bom, e a potência dissipada é igual à resistência interna vezes a corrente I ao quadrado. Vamos anotar aqui. E' é igual a força contra eletromotriz ou apenas FCEM, força contra eletromotriz. Bom, nessa expressão, o I igual a E' vezes I mais R vezes I ao quadrado, se eu dividir o primeiro e o segundo membro dessa igualdade por I, nós ficamos com cancelo I, cancelo I, cancelo I.
nós ficamos com essa expressão aqui. A DDP nos terminais de um receptor igual a força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente que passa no receptor. Então, essa é a equação de um receptor. Na hora de representar um receptor no circuito, nós vamos representar da seguinte forma: sua resistência interna e a sua força contra-eletromotriz. Observe que o sentido da corrente elétrica aí é do maior potencial para o menor potencial. Que assim como na resistência interna vai haver uma queda de potencial, na força contra-eletromotriz vai haver outra queda de potencial. O que nos dá a DDP nos terminais de um receptor é igual a força contra-eletromotriz, que é a queda de potencial para realizar trabalho útil, mais a queda de potencial na resistência interna. Vamos ver o gráfico. O gráfico da DDP dos terminais de um receptor vezes a corrente que passa através dele. Bom, nós vamos ver o gráfico da equação desse receptor, ou qual é linha menos o mais resistência interna vezes corrente elétrica. Aqui é uma função do primeiro grau do tipo y é igual a x mais b. Onde o y corresponde a DDPU, onde o A corresponde à resistência interna, o X corresponde à corrente I e o E' corresponde ao termo independente B. Então, o gráfico é uma reta. Bom, nós sabemos que quando I for igual a zero, substituindo nessa equação, nós temos que U igual a E' mais R vezes zero, ou seja, esse termo aqui desaparece. Então, quando I for igual a zero, o U é igual à força contra-eletromotriz. E aí, o nosso gráfico, como esse R é positivo, então aqui é uma função crescente. A inclinação dessa reta corresponde à resistência interna desse receptor. Para um receptor ideal,
a resistência interna R é igual a zero. Então, no receptor ideal, a DDP nos terminais receptor vai ser constante igual então, no receptor ideal, a força contra-eletromotriz é o valor da constante. Vamos fazer alguns exercícios de receptores elétricos. Vamos lá. Diz que a força contra-eletromotriz de um receptor é de 28 volts. Então, ele está dizendo que força contra-eletromotriz igual a 28 volts. E sua resistência interna é de 6 ohms. R igual a 6 ohms. Se ao ser ligado num circuito, esse receptor é atravessado por uma corrente de intensidade 2 amperes, 2 amperes, qual é a DDP nos seus terminais? Bom, nós vimos que a DDP nos terminais de um receptor igual a força contra-eletromotriz mais resistência interna vezes I. Então, substituindo os valores, temos U é 28 mais resistência interna 6 vezes o I, que são 2 amperes. 28 mais 6 vezes 2, 12. 28 mais 12, 40 volts. Então, a DDP nos terminais desse receptor é de 40 volts. Outro exercício. Quando submetido a uma DDP de 110 volts, então, a DDP de 110 volts, um receptor de força contra-eletromotriz 100 volts, contra-eletromotriz de 100 volts, é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Então, ele é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Qual o valor da sua resistência interna? Então, ele quer saber o valor do R, que é a resistência interna. Então, vamos lá. Vou pegar a mesma expressão. A equação de um receptor. U igual a E' mais R vezes I. Então, a DDP nos terminais, U, 110 volts. Então, fica 110 é igual força contra-eletromotriz 100 volts igual a 100 mais resistência interna. Nós queremos saber vezes a corrente I que foi dada aqui, que é de 2 amperes.
Então, resolvendo essa expressão, separa de um lado os termos que tem letra e do outro que não tem. Ficamos com 110 menos 100 é igual a R vezes 2 R's. Então, 110 menos 100, 10, igual a 2R. Esse 2 está multiplicando o R, vai passar para o outro lado dividindo o 10. Então, R igual a 10 por 2, R igual a 5 ohm. Vamos falar sobre rendimento de um receptor. Bom, rendimento nós representamos com a letra grega eta. O rendimento de qualquer máquina, seja ela gerador ou receptor, o rendimento é sempre igual à potência útil da sua potência total. Num receptor, a potência útil é aquela energia transformada na força contra-eletromotriz. Então, a potência útil é igual a E' vezes I. E a potência total é aquela energia que ela recebeu do circuito. É a DDP nos terminais do receptor vezes a corrente. Cancelando a corrente, nós temos que o rendimento de um receptor é a força contra-eletromotriz sobre DDP. E rendimento percentual, lembrando, é só pegar esse rendimento e multiplicar por 100. Vamos fazer um exercício que envolva gráfico e rendimento. Bom, vamos lá. Dada a seguinte curva característica de um receptor, determine sua força contra-eletromotriz, sua resistência interna e seu rendimento quando percorrido por uma corrente de 5 amperes. Vamos pegar esse gráfico e vamos comparar com o que nós vimos. A curva característica de um receptor é essa. Então, de cara, o letra A, nós percebemos que a força contra-eletromotriz é o valor da DDP quando I igual a zero, ou seja, 18 volts. Então, o E' igual a 18 volts. Letra B. Qual o valor da sua resistência interna? Vamos pegar a equação de um receptor. U igual a E' mais R vezes I. Olhando o gráfico, eu sei que quando I igual a 3, quando I igual a 3 amperes, U igual a 24 volts. Então, vou substituir aqui. 24 é igual E', que nós já temos, que são 18 volts, né? Mais
o R que eu não tenho, vezes o I que eu tenho, que são 3 amperes. Resolvendo aqui, ficamos com 24 menos 18 igual a 3 R's. 24 menos 18 dá 6. 6 igual a 3 R's. Então, R igual a 6 por 3, que é igual a 2 ohms. Então, já tenho a resistência interna. Letra C. Nós queremos, na letra C, determinar o rendimento quando esse receptor for percorrido por uma corrente de 5 amperes. Nós sabemos que rendimento é igual a E' sobre U. Nós já temos o E', 18 volts. Eu só preciso calcular o valor de U, que é DDP, quando a corrente for de 5 amperes. Então, para I igual a 5 amperes, nós temos que U é igual a E' mais R vezes I. Então, U igual a 18 mais R, que nós já calculamos, que são 2, vezes o I, que foi dado, que é 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, U é igual a 18 mais 10, que dá 28. Então, o rendimento é igual a 18 sobre 28, que é igual, fazendo as contas, então, 18 por 28 dá 0,64. Então, o nosso rendimento percentual é de 0,64 vezes 100, que é igual a 64%. Vamos resolver mais um exercício. Diz que um motor recebe de um circuito a potência de 800 watts sob a DDP de 100 volts e dissipa internamente uma potência de 320 watts. Calcule sua força eletromotriz e sua resistência interna. Bom, nós sabemos que a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Nesse nosso caso, a potência total que esse motor recebeu do circuito é de 800 watts. A potência dissipada é de 320 watts. Então, a potência útil é a diferença, 800 menos 320, que é igual a 480 watts. Mas nós sabemos que potência total é igual a U vezes I. Então, 800 é igual a U, que é de 100 volts, DDP nos terminais desse receptor, vezes a corrente I. Logo, a corrente que está percorrendo o receptor é de 800 por 100,
de 8 amperes. Bom, nós sabemos também que a potência útil é igual a E' vezes I. Então, potência útil 480 é igual a E' vezes o I, que são 8 amperes. Então, E', força contra eletromotriz, é 480 por 8, E' igual a 60 volts. Então, é o valor da força contra eletromotriz. Nós sabemos também que a potência dissipada por efeito Joule é R vezes I ao quadrado. Então, a potência dissipada, que é 320 watts, é igual a R vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Então, 64 R's é igual a 320. Então, R, a resistência interna, 320 por 64, resistência interna é de 5 ohms. Espero que tenha sido claro. Nós ficamos por aqui hoje, nossa aula. Resolva os exercícios propostos. Visualizando melhor, 320 por 64 igual a 5 ohms.